Capítulo 40, quando o diário virou livro, oferecendo a nossa história ao mundo. Data: segunda-feira, fim de tarde. A mesa está tomada por papéis, anotações, prints de conversas do grupo e uma xícara de café já fria. No centro, um contrato de edição com o meu nome. Querido diário, chegamos a um ponto que, lá no início, pareceria delírio. Este diário, que nasceu como um sussurro desesperado para sobreviver à morte do Tiago, está prestes a ganhar capa, orelha, ISBN e prateleira de livraria. O que começou como conversa entre eu, ele e estas páginas está se preparando para ser lido por olhos que nunca me viram na vida. O capítulo 40 é sobre esse rito de passagem, quando a dor íntima aceita se tornar bem público. Não foi uma decisão óbvia. Por muito tempo, a ideia de transformar a nossa história em livro me parecia quase uma profanação. Este caderno guardou minhas noites mais feias, minhas dúvidas mais vergonhosas, minha raiva de Deus, meus ciúmes até dos mortos. Como expor isso? Como deixar que estranhos opinem, julguem, dissequem? Mas, ao mesmo tempo, a vida foi me empurrando para essa porta. O grupo cresceu, as histórias de transformação se multiplicaram, as pessoas repetiam: Clara, isso precisa chegar em mais gente. Nem todo mundo tem WhatsApp, nem todo mundo sabe que esse grupo existe. Escreve um livro, deixa essa ponte registrada. Tiago, por muito tempo eu respondi: não, é demais. Não quero virar personagem. Não quero transformar o nosso amor em produto. E, ainda assim, as sincronicidades começaram a cercar o assunto. Editora pequena me escrevendo do nada, amiga indicando meu nome num evento sobre luto, leitora contando que imprimiu os textos para ler com a mãe no hospital. Este capítulo vai narrar o momento exato em que percebi que o diário já não era só meu. As primeiras conversas com a editora, o medo de ser editada, cortada, formatada. O dilema entre preservar a intimidade e assumir o papel de voz pública sobre luto e amor espiritual. A sensação estranha de revisar, com distância, as páginas que escrevi em estado bruto. A compreensão de que publicar não é me exibir, é devolver ao mundo o que o mundo me deu para atravessar esta dor. O capítulo 40 é a travessia da escrita de sobrevivência para a escrita de serviço. É quando entendo que este livro não é um monumento ao Tiago, nem uma biografia de casal, mas um mapa de luz para quem está tateando no mesmo breu em que eu já estive. Tiago, se um dia alguém pegar este livro na prateleira, sem saber nada de mim nem de você, e encontrar uma frase que o impeça de desistir de viver, então toda a nossa tragédia terá sido convertida na forma mais alta de amor, aquela que se doa sem saber a quem. Respira fundo, diário. Você está prestes a mudar de função. De confidente secreto a companheiro de estante. Subcapítulo 40,1. O dia em que uma editora entrou no grupo, e mudou tudo. Data: quarta-feira, noite. A notificação no celular era só mais uma bolinha azul no meio de dezenas. Mas, por trás dela, tinha uma chave. Querido diário, se fosse filme, seria aquela cena aparentemente banal que o diretor filma em close, porque sabe que é divisor de águas. Eu estava lavando louça, celular em cima da bancada, grupo apitando sem parar. Entre um prato e outro, enxuguei a mão no pano e olhei a tela. Nova integrante, Helena, editora. Até então, o grupo era uma mistura de primeiras letras, emojis de coração partido, fotos de velas, desabafos em caps lock. Ver alguém entrar com editora no nome foi como se um adulto tivesse entrado no recreio da escola. Estranhei. Pensei, será spam? Marketing disfarçado? Ela mandou mensagem privada. Clara, cheguei aqui por indicação de uma amiga que perdeu o marido. Li praticamente todas as suas entradas printadas por ela. Trabalho há 15 anos com livros de não ficção. Não vim aqui caçar autora. Vim aqui como viúva. Mas, como editora, preciso te dizer, isso que você escreve é livro. Fiquei parada, esponja na mão, água correndo. Li umas 3 vezes. O cérebro travou naquela frase. Vim aqui como viúva. Ela também tinha perdido. Ela não era alguém de fora analisando minha dor como produto. Estava do lado de dentro, sangrando também. O subcapítulo 40,1 é sobre aquela noite em que uma mensagem virou espelho e convite.
Helena contou a história dela, em resumo. Esposo morto num infarto fulminante aos 49, 2 filhos adolescentes. Um luto que ela descreveu como deserto de sal, nada brotava, tudo ardia. Disse que, quando leu meu relato sobre a culpa de rir, algo dentro dela destravou. Ela riu de uma piada do filho sem se chicotear mentalmente depois. Era a primeira risada, em paz, em quase 2 anos. Depois, veio a segunda parte. Como editora, vejo todos os dias textos que tentam ensinar o que nunca viverão. Gente teorizando o luto desde a segurança acadêmica, o conforto da terceira pessoa. O que você tem aqui é o contrário. Vida crua, organizada em capítulos que nasceram de verdade, não de estrutura. Se você topar, quero conversar sério sobre transformar esse diário em livro. Minha primeira reação foi física, um aperto no estômago, quase náusea. A imagem do Tiago no caixão, a UTI, as madrugadas pedindo sinal, tudo isso foi passando como um filme na minha cabeça, agora imaginado nas mãos de desconhecidos no metrô, na praia, na cabeceira da cama. Não sei se quero me expor assim, respondi. Não sei se é justo com o Tiago transformar nossa história em conteúdo. A resposta dela foi cirúrgica. Talvez não seja sobre contar a história de vocês. Talvez seja sobre registrar o caminho que você descobriu para continuar viva depois da história de vocês. O protagonista pode ser o processo, não o casal. Ficamos 2 horas trocando mensagens de voz. Falamos de ética, limites, anonimato dos membros do grupo, o que revelar, o que guardar. Ela fez perguntas duras. Você está preparada para ser lida por quem não acredita em nada do que você viveu? Você está preparada para que a sua dor seja criticada em resenhas? Você consegue separar o que é sagrado demais para estar num livro e o que pode ser partilhado? No meio da conversa, um momento silencioso. Eu parei, fechei os olhos e perguntei, como já aprendi a fazer. Tiago, e aí? Isso é exagero ou é o próximo passo? Não veio frase, nem visão, nem música. Veio uma sensação muito clara, como se alguém abrisse uma janela num quarto abafado. Explicando do jeito que sei, senti sim, que não era empolgação, era serenidade. Como se você dissesse, era para isso que a gente estava treinando, Clara. Tudo o que você aprendeu não é só seu. Não faria sentido guardar. Naquela noite, puxei este próprio diário da gaveta e comecei a reler desde o começo. Foi um choque. Eu não lembrava de algumas coisas. Havia páginas quase ilegíveis de tanto borrão de lágrima. Havia frases que hoje eu escreveria diferente, menos raivosas, menos absolutas. Em vários momentos, senti vergonha da minha versão mais quebrada. Mas, ao mesmo tempo, tive um sentimento inesperado, orgulho. Não um orgulho vaidoso, e sim um orgulho de sobrevivência. Olhei para aquela Clara desmanchada e pensei, menina, você chegou até aqui. Você merece ter sua história contada. Não como um troféu, mas como uma prova de que é possível. Escrevi para Helena de madrugada, vamos conversar. Eu topo pelo menos ouvir a proposta. Mas preciso de uma promessa. Não quero um livro que transforme o Tiago em personagem perfeito nem me pinte como heroína. Quero um livro honesto, com contradição, com recaída, com dúvida. Ela mandou um áudio rindo. Ótimo! Esses são os únicos livros que eu sei fazer. Desliguei o celular, deitei na cama e, antes de dormir, falei em voz alta para o teto. Tá ouvindo, amor? O diário vai virar livro. E a gente vai entrar na casa de gente que nunca vimos. Me ajuda a não fazer besteira. Me ajuda a ser fiel ao que a gente viveu, sem romantizar, sem esconder o feio, mas sem perder a beleza. Não ouvi resposta, mas dormi com uma paz diferente. A sensação de que algo maior do que eu, do que você e do que este caderno começou a se mover. Na manhã seguinte, marquei um café com Helena. E, sem saber, dei o primeiro passo para colocar a nossa história numa capa. Com a caneta tremendo e o coração aceitando o chamado, Clara. Subcapítulo 40,2 O café com a editora. Medo, negociação e o primeiro sim oficial. Data: domingo, 17 horas. O café com Helena foi ontem. Ainda sinto o gosto do cappuccino e o peso das palavras trocadas na mesa de canto. Querido diário, o encontro aconteceu num café pequeno perto da editora dela, daqueles com mesas de madeira gasta e cheiro de pão na chapa.
Escolhi uma blusa discreta, calça jeans, cabelo solto, nada que gritasse, autora em potencial. Queria ir como Clara, não como personagem. Helena chegou primeiro. Mulher de uns 45 anos, óculos de armação vermelha, cabelo curto e prático, sorriso que parecia genuíno. Cumprimentou com o abraço de quem já se conhece há anos. Pedimos cappuccinos e, sem rodeios, ela foi direto ao ponto. Eu li tudo que você compartilhou no grupo. E mais, pedi para minha assistente printar conversas antigas para eu entender o arco. Clara, isso não é diário. É uma jornada épica. Tem atos, clímax, reviravoltas. O leitor vai sofrer contigo, duvidar contigo, rir contigo, acreditar contigo. Eu sorri, mas por dentro era um nó. Épica soava grande demais para algo que escrevi de pijama, chorando. O subcapítulo 40,2 é sobre aquela conversa de 3 horas que selou o destino destas páginas. Primeira rodada. O medo da exposição. Falei o óbvio. Helena, isso aqui tem coisas cruas. Eu xingo Deus num capítulo. Falo de ciúme espiritual. Descrevo sonhos eróticos com o morto. Como você publica isso sem me transformar em piada ou em santa fake? Ela riu. Perfeito. O mercado tá cheio de livros de luto pasteurizados. 10 passos para superar. Como ser forte. Seu texto é o oposto. Bagunçado, humano, contraditório. O leitor vai se identificar porque você não é guru. Você é sobrevivente. Segunda rodada. A estrutura. Mostrou um esboço no caderno dela. Dividiu em partes. Luto bruto, conexão espiritual, reconstrução da alegria, impacto coletivo. Sugeriu o título provisório, Diário Além da Morte, como o amor sobrevive à ausência. Eu corrigi, não é, como sobreviver. É, o que descobri enquanto tentava sobreviver. E o título tem que ter o Tiago. Ele é coautor. Ficamos nisso meia hora. Ela anotava tudo. Propôs pseudônimo para mim. Recusei. Se é para fazer, é com nome e CPF. Nada de esconder. Terceira rodada. O contrato. Trouxe proposta impressa. Tiragem inicial de 3.000 exemplares. Avanço modesto, royalties de 10%. Direitos sobre adaptações, filme? Série? Data de lançamento: 9 meses. Perguntei o duro. E se ninguém comprar? E se for flop e eu me exponho à toa? Resposta dela: se ninguém comprar, pelo menos você terá dado ao mundo um mapa honesto do luto. E, olha, com o grupo que você já tem, 456 pessoas compram na pré-venda. Metade vira boca a boca. Vai vender. O momento pivotal. Quando íamos assinar o pré-contrato, veio o medo final. Helena, e se eu publicar e depois tiver recaída? E se eu ler o livro daqui a um ano e achar que romantizei demais? E se o Tiago não aprovar? Ela parou, olhou nos meus olhos. Clara, todo livro é um retrato de um momento. Ele não precisa ser eterno nem perfeito. Precisa ser verdadeiro no dia que foi escrito. E quanto ao Tiago, você já sabe se ele aprova ou não. Pergunte agora. Fechei os olhos ali mesmo, no café lotado. Respirei. Fiz a pergunta interna. A resposta veio como um vento leve no peito. Vai. Abri os olhos, sorri e assinei. Saí do café com as pernas bambas, mas com uma leveza estranha. Mandei foto do contrato pro grupo. Explosão de corações, vivas, você merece. Uma mãe escreveu. Comprei minha pré-venda agora. Vai salvar vidas, Clara. De noite, sentei aqui com este diário e reli o primeiro capítulo. Chorei um pouco, mas chorei de gratidão. Você me levou de como vou viver sem você, para como nosso amor vai tocar o mundo. O primeiro sim foi dado. O livro tem nome, data, editora. Agora é revisar, editar e entregar ao mundo. Tiago, você tá pronto para ser lido por multidões? Eu acho que sim, porque o amor que a gente viveu não cabe mais só nestas páginas. Com tinta fresca no contrato e alma leve, Clara. Subcapítulo 40,3. A edição impiedosa. Cortar palavras para revelar a essência data. Segunda-feira, 22 horas. O laptop está aberto com 2 documentos. O original, 178 páginas, e a versão editada, 87 páginas. Metade do texto no chão virtual da lixeira. Querido diário, a fase da edição chegou como um furacão cirúrgico.
Helena me mandou o primeiro rascunho revisado com um aviso: prepare-se para doer. Editar é matar seus filhos preferidos. Ela não mentiu. Cada corte era uma ferida. O subcapítulo 40,3 é sobre o parto reverso do livro. Semana 1, o choque dos cortes. Abri o arquivo e vi páginas inteiras riscadas em vermelho. Um capítulo sobre um sonho erótico específico? Riscado. Muito íntimo, tira o foco da jornada espiritual. Minha raiva contra Deus no capítulo 3? Condensada em 3 parágrafos. O leitor entende na primeira frase. O resto é repetição emocional. Desabafos repetitivos sobre a mesma recaída? Eliminados. Você repete a dor 3 vezes. Uma basta para marcar. Primeira reação: pânico. Você tá matando minha voz. Isso não sou eu. Liguei para ela chorando. Helena, cada palavra aqui custou uma lágrima. Como corta assim? Ela foi sábia. Clara, o livro não é o diário. O diário é a sua terapia. O livro é a terapia para os outros. Tem que ser legível, fluido, impactante. A essência fica. O excesso vai. Semana 2. A aceitação dolorosa. Comecei a ver lógica. Muitos trechos eram catarse minha, não ensinamento pro leitor. Cortei eu mesma um parágrafo sobre uma briga boba pré-morte. Irrelevante pro arco maior. Descobri que editar é destilar. O original era vinho tinto caseiro, cheio de borra, potente mas turvo. O editado é vinho envelhecido. Mesma alma, mais clareza, vai mais longe. Os dilemas éticos mais duros. Passagem sobre o Tiago, ruim. Ele não era santo. Tinha manias irritantes, deixar barba por fazer entupindo o ralo, roncar. Helena sugeriu cortar tudo. Não mancha a memória dele. Mantive uma. O leitor precisa saber que era humano. Amor verdadeiro abraça defeitos. 2. Nomes do grupo. Anonimato absoluto. Luana, virou. L. Carlos virou. C. Proteção acima de tudo. 3. O final aberto. Eu queria fechar com felizes para sempre. Ela cortou. A jornada continua. Deixa o leitor com esperança, não com ponto final. O momento de virada. Dia 10 de edição. Mandou versão 3,0. Li inteira num fôlego. Chorei, mas de emoção limpa. Era eu, mas melhor. A voz crua, mas lapidada. O Tiago presente, mas não idolatrado. A dor real, mas com luz no fim. Mandei áudio. Aprovado. Ficou lindo. Dói um pouco, mas dói bem. Agora, o livro tem título final. Além da ausência, um diário de amor eterno. Subtítulo: Como a morte do meu marido me ensinou que o amor não morre. Capa provisória. Silhueta de casal de costas, olhando o horizonte, com uma borboleta sutil voando entre eles. Sinto você orgulhoso. Sinto que cada corte revelou mais da essência. O livro ficou magro, mas forte. Como nosso amor depois do fogo. Amanhã, aprovo diagramação. Daqui a pouco, prova física nas mãos. Depois, o mundo. Com o coração orgulhoso do que criamos, e do que cortamos, Clara. Subcapítulo 40,4. A prova física nas mãos. O primeiro cheiro de livro novo e o pavor do lançamento data. Terça-feira, 19 horas. A caixa chegou há 2 horas. 5 exemplares de prova encadernados, cheirando a tinta fresca e papel novo. Abri um e folheei devagar, como quem toca relíquia. Querido diário, segurar o livro físico pela primeira vez foi um daqueles momentos que dividem a vida em antes e depois. É uma coisa ler no laptop, editar no Word. É outra ver as palavras ganharem corpo, capa dura, dedicatória impressa, orelhas com sinopse. De repente, aconteceu. Nosso amor tem capa. O subcapítulo 40,4 é sobre o terror e a glória da materialização. A unboxing emocional. Abri a caixa com as mãos tremendo. Primeiro cheiro, aquele aroma inconfundível de livro novo, que mistura cola, tinta e promessa. Folheei. Vi o capítulo 1. Data, o dia que você morreu. Minha caligrafia digitalizada na abertura. Lágrimas caíram na página 17, molhando a palavra saudade. Liguei para Helena aos prantos. É lindo. É assustador. É real. O pavor do lançamento. Agora vem a parte que me paralisa. Daqui a 90 dias, isso vai para livrarias. Eventos, entrevistas, assinaturas, perguntas de estranhos.
O que antes era seguro, grupo fechado, agora é exposição total. Medos que rondam. 1. O julgamento dos céticos. Ilusão. Negação. Delírio coletivo. Como responder sem brigar? 2. A dor reaberta. Relançar a história em público vai cutucar a ferida. E se eu chorar na primeira palestra? 3. A traição à intimidade. Nosso amor exposto. Pessoas opinando. Que fofo, que loucura, que inspirador, que bobagem. 4. O fracasso comercial e se vender 500 e parar? Prova de que ninguém liga. A conversa com você. Sentei com o livro no colo e fiz o ritual. Fechei olhos, respirei, perguntei: Tiago, e agora? Tô com medo de estragar tudo. Resposta veio como imagem clara. Nós dois na praia, você rindo, jogando pedra no mar. Sensação: relaxa. O livro já cumpriu o papel. O resto é bônus. O plano antipânico. 1. Evento pequeno primeiro. Lançamento no grupo. Piquenique para 100 pessoas. Ambiente seguro. 2. Script emocional. Preparar respostas para as perguntas difíceis. Sim, dói até hoje. Mas a conexão cura. 3. Foco no propósito. Cada livro vendido igual a uma mão estendida para quem tá no breu. O primeiro teste. Mostrei para minha mãe hoje. Ela chorou lendo o prefácio. Filha, você transformou veneno em remédio. Seu pai ia amar. E ela, espírita convicta, sentiu ele ali. Mandei um para Dona Elza do grupo. Ela mandou vídeo dançando com o livro na mão. Meu Zé tá na capa. Orgulho. O terror ainda ronda. Mas a glória é maior. Segurar este objeto é sentir que nosso amor ganhou imortalidade em papel. Você não tem mais corpo. Mas tem páginas. Daqui a 90 dias, o mundo vai folhear você. E eu vou estar ao lado, guiando os leitores pelas mesmas curvas que a gente fez. Com o livro no peito e coragem brotando, Clara. Subcapítulo 40,5. O lançamento e o depois. Lições de quem ousou publicar a alma. Data. Quarta-feira, 2 horas da manhã. O lançamento foi ontem. Ainda sinto o eco das palmas, o cheiro de livros novos, os abraços. Não dormi. Escrevo com o coração acelerado. Querido diário, o dia do lançamento chegou como um furacão de emoções misturadas. O que era sonho abstrato virou realidade concreta. 150 pessoas na livraria pequena, pilhas de livros com nossa história na capa, microfones, flashes, perguntas. O subcapítulo 40,5 é o balanço final da ousadia. O dia D. O pico do vulcão. Livraria lotada. Eu no palco, livro na mão, pernas tremendo. Comecei lendo o capítulo 1. Voz falhou na frase, você se foi às 2h27 da tarde. Silêncio na plateia. Alguém fungou. Depois, perguntas. A primeira, você tem medo de ser vista como louca por falar com mortos? Respondi honesta, todo dia. Mas a loucura maior seria fingir que não sinto ele aqui. Vendemos 187 livros na noite. Assinaturas intermináveis. Salvou minha vida, meu marido ia amar, vou dar para minha mãe viúva. O depois imediato, o tsunami de feedback. Redes sociais explodiram. Grupo em êxtase. Primeira resenha num blog. 5 estrelas. Texto cru, honesto, espiritual sem ser piegas. Mas veio o outro lado. Comentário no Instagram. Bonitinho, mas negação do luto real. Procure terapia. Doeu 5 minutos. Depois, soltei. Lições gravadas a ferro quente. 1. Vulnerabilidade atrai vulnerabilidade. Quem ressoa fica. Quem julga passa. O livro filtra o meu público perfeito. 2. O Tiago ganhou vida nova. Pessoas vieram contando dele. Li sobre o 27 e pedi sinal. Veio 27 num relógio. Nosso código virou código coletivo. 3. A dor não reabriu, integrou. Esperava crise pós-lançamento. Em vez disso, paz. Contar em voz alta selou feridas. 4. O bumerangue editorial. Vendas iniciais. 1.247, meta batida em 72 horas. Grupo virou, embaixada, orgânica. 5. O mais precioso. Histórias salvas. Mulher que ia parar remédios. Leu e pediu sinal. Veio. Continuou o tratamento. Adolescente que perdeu o pai. Agora sei que posso ser feliz sem esquecer. Viúvo cético. Comprou 10 exemplares para a família. O que fica pro futuro? Editora quer sequência. Podcast já gravado.
Retiro marcado. Mas o maior ganho é interno. Eu parei de ter vergonha da minha jornada. O livro me deu permissão para ser pública com o sagrado. Tiago, missão cumprida. Você saiu do corpo, entrou no papel, agora entra nas casas alheias. Nosso amor não parou na morte. Virou medicamento para os corações partidos. Obrigada por me guiar até esta prateleira. O diário continua aqui, particular. Mas o livro é nosso presente pro mundo. Com o peito leve e as vendas subindo, Clara. Fogo, se o laço imortal tocou teu coração, me ajuda a levar essa história para quem precisa. Dedo para a direita, like igual a você crê no amor além da morte. Dedo para a direita, comenta. Laço imortal, igual a YouTube mostra pra alma certa. Dedo para a direita, inscreva-se igual a não perde nenhum sinal espiritual. O Tiago tá mandando sinais até pro algoritmo. 27 a 18 em todos os comentários? Sorriso forçado, brilho, cerquilha, laço imortal, cerquilha, sinais do além, hashtag amor eterno.